lema deste congresso é frutos de lábios. Frutos de lábios podem ser o louvor, a oração, a intercessão, a profecia, mas frutos de lábios sempre, de alguma forma, involucra o mesmo denominador. E isso é a palavra. Diz comigo, a palavra. A palavra. Se colaborares comigo nesta manhã, vamos ser mais rápidos na exposição da palavra. Amém? A palavra de Deus é viva, verdade? É energética, produz vida, penetra até o mais profundo do nosso coração. É verdade? Amém? Diz que discerne os pensamentos. Amém? Mas o mais interessante é que a palavra de Deus é vida, produz vida. E o título que eu pus esta exposição diz: a palavra como semente e fruto que brota desde o nosso interior. Jesus Cristo, no Evangelho segundo São João, adressando os seus discípulos, dizia no verso 1, se quiseres pôr aí no ecrã, capítulo 15, verso 1, ele disse: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o viticultor, toda a vara em mim que não dá fruto, ele a corta. E toda a que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto. Quer ser limpo? Amém. Acredito que ouvimos sempre a presença de Deus para que Ele, com a Sua palavra, possa limpar-nos e, de alguma forma, fazer com que frutifiquemos. E continua a dizer: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O que é que nos limpa? A palavra. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim, eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, diz, sem mim, nada podeis fazer. Amém? Como filhos de Deus, como a Igreja de Cristo, fomos postos para estar na videira, que é Jesus Cristo, e para sermos tratados pelo viticultor, que é o seu Pai. Mas o principal objetivo da palavra não é somente limpar-nos, mas sim fazer com que frutifiquemos. Mas não podemos fazer nada sem Cristo. Amém? Separado de Deus, nada podemos fazer. Significa, muitas das vezes, quando estamos reunidos e congregados no seu nome, podemos tentar ter algum tipo de discurso eloquente ou apresentar as nossas causas de Deus, perante Deus, mas muitas das vezes encontramos separados momentaneamente de Deus. Muitas vezes encontramos-nos abstraídos. Podemos estar congregados neste lugar no nome de Jesus Cristo, amém? Mas muitas vezes a nossa mente, o nosso coração pode estar dividido, abstraído. Significa que então não vamos poder produzir nenhum tipo de fruto de lábios agradável a Deus. Podemos sim dizer muitas palavras, mas realmente aquilo que está a brotar do nosso interior não é a essência divina de Deus em nós. Como disse, podemos adorar a Deus, podemos louvá-lo, podemos orar-lhe, mas sempre temos que invocar a palavra de Deus. Separados de Deus não podemos fazer nada. A palavra de Deus ensina-nos que uma casa dividida em si mesma não prevalecerá. Ouvimos o pastor Samuel, quando abriu, dizendo que a igreja prevalecerá sempre, mas o lema da oração deste ano da Aliança Evangélica é: unidos podemos transformar Portugal. Mas a primeira união que devemos ter é em Cristo e com Cristo. Amém? Devemos permitir que Cristo esteja implantado em nós, que a Sua palavra esteja implantada, que nos limpe e que faça com que a nossa vida seja frutificada por meio do poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Muitas vezes podemos tentar aparentar coisas, dizer coisas e não falar português ou castelhano ou inglês, mas às vezes adotamos uma metodologia de cristianês, mas não é necessário. Hoje vês-me aqui, eu pus a gravata e pus estas calças, mas realmente gostaria de ter vindo com calças de ganga e com ténis e estar mais à vontade, ok? Por uma questão ética, hoje vesti-me desta maneira. Mas talvez esta imagem não seja realmente aquilo que eu sou. Deus não me ama pela imagem que eu possa apresentar diante dEle. Deus ama-me pela obra que Ele pode fazer no meu interior. Amém? Pelo fruto que Ele pode fazer com que brote dentro de mim.
Porque eu de mim mesmo não posso oferecer nada bom a Deus. Amém? Há um louvor que diz, te entregamos o melhor, Senhor. Para entregar-lhe o melhor a Deus, é necessário que Ele faça a sua obra dentro de nós. Amém? Estamos? Gostaria que abrisses a tua Bíblia em Tiago, capítulo 1. E a Epístola de Tiago, no capítulo 1, ele começa por falar acerca das provas e tentações. Mas no verso 16, diz a palavra do Senhor, em algumas versões poderá ser não erreis, noutras será não vos enganeis. Mas diz, capítulo 1, verso 16, não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua própria vontade, Ele nos gerou pela palavra de verdade. Ele gerou-nos pela palavra de verdade, segundo a sua própria vontade. Os céus e a terra, como foram criados, irmãos? Pelo fruto de lábios de Deus. Ele ordenou a terra, Ele criou a terra, toda a criação da terra pelo fruto da sua boca, pela palavra. E Ele gera vida em nós através da palavra, a palavra de verdade. E diz para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, despojando-vos de toda a sorte de imundícia e de todo o vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada. Amém? Estamos? Recebei o quê? A palavra. E onde é que está a palavra? Em vós implantada. A palavra de Deus ensina-nos que antes que estivéssemos no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia, Ele tinha um propósito para as nossas vidas, desde antes da fundação da terra. Amém? A palavra está em nós. Muitas vezes simplesmente temos que atentamente ouvir para permitir que Deus faça a obra nas nossas vidas. Muitas vezes tratamos de lutar com várias circunstâncias, com várias adversidades na vida. Mas há uma solução, uma saída para cada provação, para cada dificuldade. E essa saída está na palavra. E essa palavra está implantada dentro de nós. Somente temos que permitir que o Espírito Santo, Deus, através da leitura, através da meditação, através da oração, faça com que ela brote, com que ela se faça viva, com que ela se manifeste, com que ela se nos revele. Amém? Ela está implantada. Recebei a palavra com mansidão, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. No outro dia li uma citação de C.S. Lewis, o qual dizia, literalmente, não vou citá-lo literalmente, mas basicamente é que muitas pessoas pensam que são um corpo, que têm alma, mas aos olhos de Deus somos diferentes. Somos uma alma que temos um corpo. Amém? E Jesus Cristo veio para salvar a nossa alma. Amém? Ele morreu na cruz do Calvário para salvar a nossa alma. Ele está interessado em salvar a nossa alma. Diz, a palavra é poderosa para salvar as vossas almas. Então diz, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se. E logo esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-nos isentos da corrupção do mundo. Amém? Amém, irmãos? Estamos? Quero tocar uns breves pontos. Enfaticamente, Tiago diz, não vos enganeis.
Muitas das vezes, irmãos, temos a tendência a ter um conceito de nós mesmos que não corresponde com a realidade. Paulo ensinou aos romanos que não tivessem um mais alto conceito de si mesmos, que não pensassem deles mesmos. Eu gosto bastante da tradução Reina Valera, não sei se aplica a palavra ao português, como tenho uma mistura de português com espanhol, é portunhol, mas pensai de vós mesmos com cordura, com humildade, tendo sempre os demais como primazia antes de nós. Muitas vezes enganamos a nós mesmos. E a imagem que nós temos de nós, diante dos nossos olhos, diante do nosso ser, não corresponde à realidade. Pensamos que ao melhor podemos fazer coisas boas. Poderemos ter boas intenções. Há um ditado que diz que de boas intenções está o mundo farto e o inferno cheio. Não é suficiente com ter boas intenções. É necessário que realmente essas intenções sejam sajoadas com a fé e com a execução divina do poder da palavra de Deus, que nos liberta para fazer a sua obra, não a nossa obra, mas muitas vezes nós enganamos-nos a nós mesmos. Temos essa capacidade de iludir-nos. A nossa natureza é enganosa. Diz a palavra de Deus, que Jeremias diz, é enganoso o coração sobre todas as coisas. Os nossos sentimentos, as nossas emoções enganam-nos. Irmãos, enfaticamente a palavra diz que seremos conhecidos pelos nossos frutos. Mas às vezes somos mestres e ilusionistas. Diante de um grupo de pessoas podemos aparentar uma coisa, mas realmente quando estamos num grupo mais reduzido de pessoas, realmente então mostra-se a essência do nosso ser. Se formos ver os Evangelhos, vemos como Jesus Cristo, conforme diz a palavra, ele mantinha sempre o seu próprio padrão. Quer estivesse entre uma multidão, quer estivesse simplesmente com o seu grupo reduzido de 12 discípulos e posteriormente com um grupo mais reduzido de 3 discípulos com que ele caminhava muitas vezes, nos seus momentos mais íntimos. Significa, irmãos, que as árvores se dão a conhecer pelo seu fruto. Nós revelamos o nosso coração pela forma como actuamos e pela forma como falamos. Em Lucas 6,43 diz: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois dos pinheiros não se podem colher figos, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira o mal. Pois do que há da abundância no coração, disso fala a boca. E continua a dizer: porquê me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a que é semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou, abriu profunda vala e pôs alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto e a torrente naquela casa, e não pôde abalar, porque tinha sido bem edificada. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edifica uma casa sobre a terra, sem alicerces, no qual, quando a chuva bem bate com ímpeto e a torrente, e logo cai, e grande é a ruína daquela casa. Amém? Para edificar bem não é simplesmente ouvir a palavra, ou falar acerca da palavra, ou tratar de interpretar a mensagem da palavra. É necessário ser executor da palavra. Dessa maneira, dizia Tiago, seremos bem-aventurados. E Jesus Cristo aqui diz que o homem bom, há algum bom entre nós? Simplesmente quero fazer-te esta pergunta, porque muitas das vezes temos o conceito de que somos bons. E realmente aquilo que há de bom em nós é simplesmente a criação de Deus e aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Porque a nossa própria natureza, segundo ensina a palavra de Deus, está corrompida. A nossa sabedoria é animal, terrenal e diabólica. É assim que o descreve a palavra de Deus. Amém? Estamos de acordo, irmãos? Então, aquilo que há de bom na nossa vida, aquilo que há de bom no nosso coração, é o produto de a semente, que é a palavra, e o fruto, que é a consequência da semente ter caído em nós
e brotou, e essa semente, segundo diz a palavra de Deus, é Jesus Cristo, que é o grão de trigo que morrendo caiu à terra e produziu muito fruto. Amém? E nós, como filhos de Deus, devemos ser consequentes com a obra redentora de Cristo. Mas sempre vamos manifestar realmente a essência do nosso ser pelos nossos lábios, pela nossa boca. A palavra de Deus ensina-nos que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão nos reinos dos céus, senão aquele que faz a vontade de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus é aquele que tem intimidade com o Pai através de Jesus Cristo e recebe a revelação da palavra. Não é simplesmente um ouvinte, não é simplesmente um membro nominal de uma congregação, mas é alguém que, esforçando-se na graça de Deus, trata de pôr em prática os ensinamentos e a forma de como Jesus Cristo caminhou nesta terra, para que então possa produzir um fruto, não só um fruto de lábios, mas esse fruto de lábios virá sazoado com o poder do Espírito Santo e causará transformação nas demais pessoas, impactará as demais pessoas, não por uma imagem criada, mas sim pela obra de Deus redentora, que emana de dentro da vida dessa pessoa. Esse é o homem bom, que do seu interior simplesmente emana a obra que Deus está a fazer em si. Amém? Se eu estivesse talvez a falar coisas, pensamentos meus, iria ter ser de simplesmente de ideias e de alguns conceitos que não serviriam para muito. Mas apresentando-te a verdade da palavra, isso poderá produzir um fruto na tua vida, porque a palavra é um fruto e ao mesmo tempo é a semente. O fruto dos nossos lábios é sempre uma consequência daquilo que está a passar dentro dos nossos corações. Amém? Muitas vezes quando estamos angustiados, pois as manifestações dos nossos lábios não são tão alegóricas ou não podem manifestar grande contentamento. No entanto, a palavra de Deus diz que em todas as situações estejamos gozosos. E que em todas as situações demos graças a Deus. Porque aqueles que amam a Cristo, conforme ao seu propósito foram chamados, tudo lhes concorre para bem. Mas às vezes lemos a palavra, sabemos quando estamos efetivamente em certas e determinadas circunstâncias, não conseguimos fazer brotar o poder dessa palavra do nosso interior, porque há um A palavra de Deus diz em Tiago 3 que a língua é um membro pequeno. Faz uma comparação diz no verso 8, capítulo 3, 7, pois toda a espécie de terras como os aves, os répteis, os animais que domam, para levar a cabo certas e determinadas missões, mas no entanto, muitas vezes não conseguimos ter é um mal se faz assim. A fonte deita da mesma abertura água doce e água amargosa. Meus irmãos, pode acaso uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Nem tampouco pode uma fonte de água salada dar água doce. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Amém? É difícil refriar a nossa língua. Somente podemos refriar a nossa língua por meio do poder do Espírito Santo. A palavra de Deus, Jesus Cristo, quando orou ao Pai em João 17, disse: Pai, santifica-os com a tua palavra é verdade. Necessitamos santificar-nos com a nossa palavra, porque muitas vezes no nosso coração abundam sentimentos que nos podem levar a
fazer com que brote pelas nossas línguas, pelas nossas bocas, não um fruto agradável a Deus, mas um fruto que não é bom, provém da nossa natureza. Amém? Mas se permitirmos que a palavra de Deus venha realmente a fazer a sua obra no nosso interior, então, irmãos, passamos a não estar a viver no engano. Devemos pedir-lhe a Deus que nos conceda estar em paz com todos os homens e que busquemos sempre a paz. Somos embaixadores de Cristo. Jesus Cristo não contendia nem com os fariseus, não contendeu com ninguém. Quando foi julgado e o acusavam e perguntaram: tu és o rei dos judeus? Isso é o que vocês dizem. Ele sempre teve essa mansidão, que é um fruto do Espírito, mas esse fruto do Espírito manifestava-se pela forma como ele falava, pela forma como ele actuava. Irmãos, a obra de Deus nas nossas vidas manifesta-se daquilo que há no nosso interior para o nosso exterior. Podemos ver, por exemplo, o exemplo da oração do publicano. Em Lucas, relata a palavra de Deus, que houve um publicano e um fariseu que foram os dois juntos ao templo orar. E o fariseu tratou de apresentar-se a dizer: bom, Senhor, eu cumpro com os mandamentos, eu dizimo, eu cumpro com a lei da Torá, Senhor. E o publicano tomou outra atitude. E disse que de longe baixou o seu rosto e reconhecia a sua condição de pecador. Reconhecia que realmente no seu interior não haveria nada que agradasse a Deus. Mas diz a palavra de Deus que este publicano foi justificado. Irmão, não é que possamos fazer uma imagem de nós mesmos. Em Tiago falava sobre aquele homem natural que vai ao espelho, vê-se, faz a barba, põe a gravata, mas vai-se e logo esquece de como era. Muitas vezes esquecemos-nos de como éramos antes de vir a Cristo. E muitas vezes, estando em Cristo, esquecemos daquela obra redentora que Cristo fez por nós. E permitimos que as nossas emoções, os nossos sentimentos e as circunstâncias que estão à nossa volta possam condicionar aqueles frutos que somente Deus pode produzir e que pode fazer com que nós possamos abençoar os demais, com que nós possamos louvar a Deus, com que nós possamos entrar nos átrios do Senhor tal como somos e levar odor fragante à sua presença. Sempre se vai a manifestar a obra de Deus da maneira em como nós expressamos o que há no nosso interior. Mas se o que há no nosso interior não provém de Deus, não provém da nossa natureza humana, irmãos, então aqui começa a haver uma diferenciação. Não necessitamos criar imagem. Há um ditado português, e creio que também existe em Espanha, que diz que nem tudo o que brilha é ouro. Às vezes deixamos levar pelas aparências. E isto, irmãos, faz com que andemos na verdade da nossa mente. Paulo escreveu aos Efésios, quando falava sobre os diferentes ministérios do corpo, diz: não andeis como os gentios, na verdade das suas mentes, entenebrecidos ao entendimento e separados da vida de Deus. Somos gerados pela palavra, o segundo ponto, gerados pela palavra, a semente gera fruto. Portanto, pela palavra nós também temos que criar sementes, porque um fruto normalmente dos seus grões interiores cria uma semente. E essa semente vai gerar outro fruto. Amém? Vai gerar outro fruto. Somos primícias, fomos gerados pela palavra, como anteriormente disse. Fomos gerados pela palavra de Deus. Ele fez-nos primícias. Eu fui ver ao dicionário português o sinónimo das primícias e diz que primícias são os primeiros produtos. Primícias são as primeiras produções. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso nada podemos fazer nas nossas vidas se Deus não está em nós. Se a palavra implantada não brota fruto, não podemos dar nenhum bom fruto a Deus. Somos as primeiras produções de Deus, gerados pela sua vontade, através da palavra. A palavra como semente, que por sua vez produz fruto. Somos uma dádiva de Deus. Ele gerou-nos segundo a sua palavra, mediante a sua vontade. Irmãos, Tiago continuou a dizer que a justiça do homem não opera. Realmente aquilo que eu queria também deixar claro e transmitir, irmãos, muitas vezes
Queremos que com os nossos próprios padrões pessoais podemos operar a obra de Deus. É impossível. O elemento humano jamais vai poder operar algo divino. É necessário que nos despojemos, dizia a palavra. Despojemos de nós mesmos. Se nós estamos cheios de nós mesmos... Ontem falávamos sobre o narcisismo. Se nós somos egoístas, narcisistas, se olhamos para nós mesmos simplesmente, é impossível. Porque estamos tão cheios de nós, podemos ser um cristão nominal, podemos pertencer a uma associação, podemos estar a congregar-nos numa igreja, mas, no entanto, estamos tão cheios de nós mesmos que não há lugar para que a palavra de Deus encontre caída, para que a semente possa ser implantada, para que possamos receber com mansidão. Sempre vamos racionalizar a palavra de acordo àquilo que existe dentro de nós, de acordo à nossa própria essência. Jamais vamos poder operar justiça ou operar a obra de Deus de uma forma humana. A obra de Deus sempre foi e continua a ser sobrenatural e divina. Amém? Sempre foi e continua a ser sobrenatural e divina. Cada vez que nós tratamos de fazer algo pelas nossas próprias forças, vamos encontrar-nos frustrados porque não produz um fruto passível de justiça. Jamais pode produzir. Senão a única coisa que pode produzir são conturbações, são contenções, mesmo dentro de nós e ao nosso redor, na nossa família, no ministério, em tudo aquilo que nos circunda. Deus faz uma obra sobrenatural. É o poder de estar na verdade, dessa palavra ser recebida com mansidão. Em Hebreus 12, Hebreus 12, capítulo 1 diz, portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto suportou a cruz, desprezando a ignomia, e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Amém? O que nos leva ao cansaço, muitas vezes, irmãos, é que estamos a tratar de operar a obra de Deus, segundo os nossos padrões, segundo os nossos conceitos, muitas vezes evangélicos, muitas vezes, permite-me a expressão, religiosos, muitas vezes uma mistura de conceitos evangélicos e humanísticos, muitas vezes, talvez, conceitos metafísicos também, vamos adquirindo ao largo do tempo. Mas a obra de Deus é sempre natural. O que nos leva ao cansaço é querer dar fruto, ou querer oferecer fruto de lábios a Deus segundo os nossos padrões. Somente podemos frutificar segundo os padrões de Cristo. Os padrões de Cristo são tremendos. Em Filipenses 2 mostra quais eram os padrões de Cristo. Filipenses 2, do verso 6 ao 9, eu não os vou ler, mas vou simplesmente relatar-te. Cristo deixou o seu lugar de honra. Ele abdicou da sua divindade. Para nós, muitas vezes, é difícil abdicar de certas e determinadas coisas. Gostamos dos lugares proeminentes. Muitas vezes as pessoas pensam que o melhor lugar para fazer discípulos é o púlpito. Eu creio no contrário. E sei que realmente é o contrário. Jesus Cristo infundiu a sua palavra e a sua vida a 12 dos seus discípulos. Houve um que foi filho de perdição, mas era num pequeno grupo no qual ele estava familiarizado. Nós, neste ministério, vivemos em comunidade. E quando estamos realmente a viver em comunidade e quando o sentido de comunidade, estamos realmente unidos com o mesmo sentir e com o mesmo propósito, quando estamos unânimes, então vemos como a obra de Deus na nossa incapacidade humana se reproduz. E essa palavra gera fruto. E podemos chegar a Deus e oferecer-lhe essas primícias, essas vidas, pelo poder da sua palavra de verdade. Medita, como diz a palavra de Deus, na lei da liberdade. Ele deixou o seu lugar de honra, ele diz, esvaziou-se a si mesmo, diz a versão em português. E foi mais além disso, ele sendo Deus, tornou-se semelhante aos homens. E foi mais além disso, humilhou-se a si mesmo. Muitas vezes falamos no nosso meio sobre humildade. Eu creio que a humildade é um fruto, mas creio que aquilo que Deus deseja de nós é que nós possamos ter esse mesmo sentir, conforme dizia também Filipenses, ou possamos humilhar-nos da mesma forma que Ele se humilhou. É tremendo. Dessa forma, de uma posição
de humilhação, creio de antemão que podemos oferecer frutos de lábios verdadeiros e genuínos da obra que Deus está a fazer nas nossas vidas. Jesus Cristo não se fez rodear de pessoas de grande gabarito. Esse era outro dos seus padrões. Em Mateus 11, quando João Bautista, na sua dúvida, estava encarcerado e disse que mandou os seus discípulos perguntar-lhe se ele era realmente aquele que viria a redimir, e ele manda-lhe dizer a João que os cegos veem. Diz a palavra de Deus. Vou abrir para não cometer nenhum erro. Os cegos veem, os coxos andam, e os leprosos são limpos, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho, e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Esse era o grupo de pessoas das quais Jesus Cristo se fazia rodear. Esse era o seu padrão. Dessa forma, ele podia manifestar o seu poder. Irmãos, o último ponto é quando nós recebemos a palavra, diz que recebei com mansidão a palavra implantada em vós e sede não somente ouvintes, senão executores da boa obra. Recebendo, ouvindo e edificando, isto é uma consequência, ser consequente. Em Lucas lemos a mesma passagem, aquele homem que escava fundo, põe um bom alicerce, um bom fundamento, então a sua casa, a casa de Deus, a sua estrutura tem um bom alicerce, pode produzir um bom fruto e sofrerá todo o tipo de embates, de ímpetos, de águas, de tormentas, daquilo que seja, mas vai prevalecer. Amém? Irmãos, é necessário que sejamos consequentes com os nossos frutos de lábios. Quando nós vamos, Eclesiastes também diz sobre isso, quando vayamos à presença de Deus, meditemos bem antes de preferir aliança, pacto com Deus. Devemos, quando vamos à presença do Senhor, devemos ver bem para que aquele fruto que lhe estamos a dar, aquela aliança que lhe estamos a oferecer, seja realmente o fruto da sua obra divina e não seja a vontade nossa humana ou o nosso desejo de querer fazer ou de querer aparentar. Devemos ser consequentes na nossa vida, devemos ser consequentes como vivemos, naquilo que falamos e da forma como atuamos. Esse foi o padrão de vida de Jesus Cristo. E não há melhor modelo que Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único modelo. Amém? Ele é a verdade e a vida, Ele é o caminho. Amém? Estamos, irmãos? É necessário que não simplesmente tratemos de produzir alguma imagem, que estejamos a funcionar em base de espelhismos. Sabes, eu lembro-me aqui ao pé havia a feira popular, eu lembro-me quando era miúdo, levava uma feira popular e haviam aqueles espelhos que para as pessoas que são muito fortes, havia lá um espelho porreiro que eles ficavam magrinhos e diziam, que bonito que eu sou. Ou seja, o espelhismo pode transformar-nos de mil maneiras, dependendo do ângulo do espelho, da densidade do vidro. Mas Deus conhece-nos tal qual nós somos. E Ele ama-nos dessa mesma forma como nós somos. E Ele sabe que através da Sua palavra, a nossa vida pode ser transformada e podemos passar a ser não só uma obra de Deus, mas que através de nós Ele nos utilize para que a Sua palavra seja semente e gere fruto nas outras vidas. Somos postos para levar muito fruto. Hebreus 13:2 diz, por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Hoje estamos aqui congregados, é o 16º Congresso de Remar Portugal. Temos várias campanhas evangelísticas, são calendários que temos durante um certo e determinado número de tempo, mas no nosso dia-a-dia poderemos transmitir mais frutos de lábios e talvez levar mais pessoas à salvação do que muitas vezes quando estamos em grandes números de pessoas ou grandes multidões. Se posso utilizar esta expressão. Ele sofreu fora da porta, saiamos, pois, a Ele fora do arraial, fora do nosso meio, fora do nosso status quo, venhamos afora. Porque não temos aqui uma cidade permanente, irmãos. Muitas das vezes, um dos enganos que temos é que vivemos a vida de tal forma de que pensamos que vamos continuar aqui a permanecer, ok, é bom viver, mas nós temos uma pátria celestial. Irmão,
não temos talvez um cartão de cidadão português ou um cartão de cidadão de Espanha ou um cartão de cidadão de outro país qualquer, mas realmente nós somos cidadãos do reino dos céus e devemos viver a nossa vida de tal forma que saibamos que o caminho que fazemos aqui é simplesmente uma peregrinação. E nessa peregrinação devemos aprender a peregrinar o caminho da mesma forma como Jesus Cristo peregrinou o caminho de acordo aos seus padrões, produzindo os frutos apacíveis de lábios, frutos de espírito, mas frutos de lábios, louvor, adoração, predicação. A pregação é um fruto de lábios porque estamos a pregar a Cristo, a sua palavra. Amém? Irmãos, devemos viver a vida dessa forma. Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Por Ele, pois, oferecemos sempre a Deus sacrifícios de louvor. Um louvor genuíno, porque reconhecemos a obra que Deus fez na cruz do Calvário por amor a nós. Ele é o Cordeiro imolado que retirou o pecado do mundo. Ele é o único que, através da sua sangue, pode libertar-nos. Através do poder da sua palavra, Ele pode limpar-nos e santificar-nos. E pode fazer com que do nosso interior saia alguma coisa de bom. Não é que sejamos bons. Podemos ter tido uma boa formação académica, alguns ter tido algum tipo de capacitação e educação boa. Mas, no entanto, vemos como pessoas sem nenhum tipo de capacitação, sem nenhum tipo de formação, são transformadas pelo poder da palavra, pelo poder da sangue de Jesus Cristo. E então podem fazer brotar do seu interior coisas que outros não podem, e podem ter muita formação, podem ter muita capacitação, mas não conseguem fazer produzir aquilo que Jesus Cristo produz nas nossas vidas. Sacrifício de louvor, isto é frutos de lábios que confessem o seu nome, mas não vos esqueçais. Frutos de lábios que confessem o seu nome. Muitas das vezes, irmãos, se meditares e fores sincero contigo mesmo, às vezes tens vergonha de invocar o nome de Cristo. Olha bem para ti, não quero trazer-te nenhum tipo de afirmação, não é uma afirmação condenatória, mas às vezes perdemos oportunidades tremendas de confessar o fruto de lábios, dizer às pessoas, sabes, Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, Ele transformou a minha vida. Eu era assim, ou era assado, ou não era. Ou talvez tenha nascido num lar cristão, não sei, Deus opera de diferentes formas em cada vida. E tem um propósito específico para cada vida, e tem uma graça específica para cada uma das nossas vidas. Mas muitas vezes sentimos-nos coibidos. Significa que muitas vezes conseguimos emanar frutos de lábios quando estamos dentro do nosso ambiente. Mas quando saímos fora do nosso ambiente, parece que as coisas se transformam. Mas é aí fora do arraial, fora do nosso ambiente, é onde nós devemos proferir esses frutos de lábios. É onde nós devemos agarrar na palavra, a palavra como fruto e a palavra como semente, para fazer com que o Espírito Santo de Deus possa gerar fruto na vida dos demais. Amém? E muitas das vezes perdemos oportunidades. Eu creio, vou ousar a dizer, pecamos ao não fazê-lo. Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com outros. Porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei aos vossos guias, sendo-lhes submissos, porque eles velam por as vossas almas, como quem há de prestar conta delas. Amém? Irmãos, não devemos jamais esquecer aquilo que devemos fazer, que é compartilhar com os demais aquilo que Deus fez por nós. Não só no sentido da palavra, senão como no sentido do âmbito geral. É algo no qual nós, neste ministério, aprendemos como lema de ora e labora. E aprendemos a compartilhar com os demais. Mas isto deve ser um sentimento geral para toda a igreja, para toda a nação. Devemos ser generosos com os demais. Compartilhar com os demais significa repartir com os outros aquilo que nós temos. Seja muito ou seja pouco, mas repartir, porque também desses sacrifícios Deus se agrada. E esses sacrifícios, irmãos, vão sempre acompanhados com frutos de lábios. Porque tens, para repartir algo com alguém, tens sempre
que estabelecer uma comunicação, um diálogo. Ou mesmo que às vezes é um monólogo, mas pelo menos tens a oportunidade de dizer algo. E que esse algo que tu digas seja da parte de Deus. Às vezes vejo no nosso ministério, quando as pessoas vão evangelizar, muitos deles limitam-se já só a fazer um tipo de obra humanística. Vão e repartem a comida às pessoas, aos sem-abrigo. E perdem a oportunidade de falar-lhe a palavra de Cristo. Eles têm fome, ok. Mas não só de pão viverá o homem, senão de toda a palavra que sai da boca de Deus. Frutos de lábios, pregação, adoração, oração, louvor, profecia de lábios. Esses frutos, volto a dizer e enfatizar, têm que sair da natureza de Deus que está implantada em nós, da sua palavra que está em nós, e têm que brotar do nosso interior. Quando a obra de Deus está a operar em nós, então do nosso interior brota rios de água viva, brota frutos de lábios. E tudo aquilo que fazemos para Deus, mesmo às vezes sem sabê-lo muito bem, mesmo às vezes sem ter a capacitação necessária, gera uma bem-aventurança, quer para a nossa vida, quer para a vida de demais. Eu queria fechar com a oração de David. E convidar a todos os irmãos que se pudessem pôr de pé por um momento, e convidar também, pedir ao grupo do louvor que pudesse subir. Quando atentamos à lei perfeita, conforme diria Tiago, quando estamos não somente a ser ouvintes da palavra, mas a atentar, significa meditar no significado da palavra, a atentar na mensagem que Deus tem para nós. Essa palavra que é viva vai permitir que possamos produzir um fruto de lábios. E esse fruto é um fruto genuíno, que vem do nosso interior e então é exteriorizado por palavras. É exteriorizado por ações, generosidade. É exteriorizado talvez por palmas, por levantar os braços, por abraçar um irmão. Às vezes produz libertação, às vezes ao perdoarmos o irmão, porque muitas vezes, irmãos, dentro do nosso coração há certas e determinadas situações que mesmo tendo a Cristo há contenção dentro das nossas vidas. Sabes, David tinha um coração conforme o coração de Jeová, diz a palavra de Deus. Ele foi o protótipo de Cristo. Significa filho de David, tem misericórdia de mim. Jesus Cristo vem da linhagem de David. Mas David também cometeu pecados horrendos. Mas ele produziu um fruto, que foi quando o profeta trouxe-lhe a questão sobre aquele homem que tinha muitas ovelhas e que agarrou outra ovelha daquele que tinha só um, e ele proferiu o juízo. Então o profeta disse: depois que saibas que esse homem és tu, e virá. Então David arrependeu-se. E o Salmo 51, no fim, no verso 10, diz: David reconhece o pecado em si, ele arrependeu-se. Produzido, pois, em vós frutos dignos de arrependimento. Também se professam com os lábios. Também se professam com os lábios. E a palavra, Spurgeon disse que, uma cotação de Spurgeon que a ver se me recordo bem, mas tem a ver com o arrependimento, dizia que na medida que foram os nossos pecados, assim dessa mesma medida devemos exteriorizar o nosso arrependimento. Na medida que foram os nossos pecados, devemos exteriorizar o nosso arrependimento. E David, no Salmo 51, ele orou arrependido, dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele estava a reconhecer que o seu coração não era puro, estava a reconhecer que dentro dele não podia brotar nada bom. Ele poderia ser um ungido de Jeová. O Espírito Santo de Deus poderia repousar sobre ele. Mas ele diz: cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito estável. Um espírito que eu possa permanecer continuamente a frutificar em ti, a louvar-te, a honrar-te. Não me lances de tua presença e não retire de mim o teu espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. E sustém-me com um espírito voluntário.
Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação. E então a minha língua cantará alegremente a tua justiça. Então, irmãos, a nossa língua cantará, louvará, oferecerá a Deus frutos de lábios de justiça, porque é Deus quem opera os seus frutos através da sua palavra. É Deus quem faz brotar do nosso interior algo de bom, porque a nossa própria natureza está corrompida. Irmãos, cuidemos do templo de Deus que somos nós, cuidemos da nossa própria vida, cuidemos da nossa própria salvação e esforcemos na graça de Deus para que Deus ponha em nós um espírito de estabilidade e possamos continuamente oferecer frutos de lábios ao Senhor. Pois tu não te comprases em sacrifícios. Se eu te oferecesse holocaustos, tu não te deleitarias. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Jesus Cristo humilhou-se até ao sumo. E a igreja deve humilhar-se. Nós somos a sua igreja. E se queremos entregar-lhe a Deus durante este congresso, e não só neste congresso, mas todos os dias das nossas vidas, frutos de lábio a Deus, recebamos a palavra de Deus. Recebamos a Jesus Cristo, o Verbo feito carne. Recebamos a Jesus Cristo nas nossas vidas e permitamos que o Espírito Santo de Deus faça crescer em nós a estatura de Cristo, que Ele produza os frutos. Não precisamos esforçar-nos para produzir os frutos. Ele produzirá os frutos de Deus. Senhor Pai, no nome de Jesus Cristo,